Muito bem, pessoal. A gente já falou sobre interface, já falou sobre o computador, já falamos sobre a fone de ouvido. Então vamos falar um pouquinho sobre cabos e microfones. Olha só, eu tenho aqui, vamos começar falando sobre cabo. Eu tenho cabo aqui, o famoso cabo Canon, que vocês devem conhecer, que é um cabo que o nome técnico dele é um cabo XLR, não é um cabo Canon, é XLR. Ele tem três conectores, ó. Vocês devem conhecer esse layout aqui, né? Ele tem três pininhos aqui dentro. Qual que é o lance? Você tem o mais, o menos e um aterramento. É importante ter esse aterramento para você usar microfone condensador, tipo esse MXL 550 aqui, você precisa que esse cabo seja balanceado, ou seja, um cabo que tem os três conectores funcionando, ou seja, ele tem o positivo, o negativo e a malha, né, que no caso é o próprio cabo. Então, existem dois tipos de cabo XLR no mercado. Os cabos balanceados, que tem essa malha, que tem essa terceira ligação, e que é o cabo usado para você ligar o microfone condensador. Sem esse cabo balanceado, o microfone condensador não liga, ele não funciona, tá? E você tem os cabos desbalanceados, que eles não têm essa malha, não tem essa questão, costumam ser cabos mais baratos do que os balanceados. Aqui no estúdio a maioria absoluta dos cabos são balanceados. Quando eu vou comprar cabo, eu só compro o cabo balanceado, que ele é mais versátil, porque o desbalanceado ele não vai te ajudar a ligar um microfone condensador, só vai usar com microfone dinâmico, ou talvez microfone de fita, enquanto o cabo balanceado liga tanto dinâmico quanto fita, condensador, você liga todos os microfones com esse cabo aqui, então é muito importante. Assim como tudo no estúdio, é muito importante dizer que bons cabos, bom resultado. Cabos ruins, resultado ruim. Cabo influencia muito, e isso eu falo cabo como um todo, a construção do cabo, o material que é feito, os conectores que são utilizados, tudo isso conta, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre os microfones, então, já que a gente falou sobre os cabos. Uma pergunta comum que o pessoal faz, né? Eu queria perguntar quais que são a diferença entre os microfones. Quais são as duas características dos microfones que separam os microfones? E muita gente vai dizer, dinâmico e condensador, erro. Não é isso que separa os microfones por tipo, porque tem muito mais formas de transdução de sinal do que dinâmico e condensador. Você tem fita, você tem cristal piezoelétrico, tem um punhado de coisa. O que separa os microfones não é pelo seu se ele é condensador ou dinâmico. É, primeiro, a figura polar e a forma de transdução do sinal. Isso que é importante. Por que eu digo isso? O que é uma figura polar? A gente tem aqui um microfone que ele é cardioide, então ele vai ter um coraçãozinho desenhado aqui, ou nele, ou em algum lugar vai ter. Aqui nesse outro microfone aqui tem, ó. Deixa eu ver se aparece no vídeo aqui, tem uma espécie de um coraçãozinho aqui em cima do escrito arcano dele, tá vendo? Tem um coraçãozinho. Esse, no caso, é um microfone USB, vou falar com ele daqui a pouco. O que quer dizer esse coraçãozinho? Quer dizer que ele tem um padrão de captação que, se você olhar por cima, ele capta muito aqui na frente, tudo que vier pela frente dele, ele vai captar assim, top, vai captar muito bem. À medida que você vai virando e começa a falar e vai colocando o som virado aqui em relação a esse plano do microfone, ou seja, a frente dele está aqui. À medida que você vai falando aqui em volta dele, ele vai perdendo a captação. Mesmo que você fale com o mesmo volume aqui ou aqui, desse lado não vai ter uma captação tão boa quanto aqui. E aqui atrás, a captação vai ser péssima, não vai ser muito boa. Então, quer dizer, quando ele tem esse símbolo de cardioide, quer dizer que ele tem esse padrão de captação. Se fosse só um círculo, seria um microfone omnidirecional, ou seja, você pode falar aqui em qualquer lugar aqui em volta dele que ele vai captar mais ou menos da mesma forma. Se fosse um microfone tipo figura 8, seria um outro padrão, uma outra figura polar, ou seja, desse lado ele capta bem, desse lado ele capta bem, e nessa quina aqui, nesse ângulo, ele não capta nada, ele capta muito mal. Então, essa é a figura polar do microfone. Ela é importantíssima para a gente conseguir posicionar o microfone da forma correta no instrumento, seja voz, seja o que for. Então, conhecer a figura polar é fundamental. Geralmente vem ou desenhado aqui, que nem eu te mostrei aqui, que veio desenhado, mas no manual fala isso, e quando você for comprar, ele vai estar escrito lá na caixa do microfone, se ele é cardioide, supercardioide, omni, figura 8, etc. Segunda coisa importante é a forma de transdução do sinal.
dinâmico é uma forma de transdução de sinal, usando um coil lá, né? Condensador é uma outra forma. Eletreto, que é cristal, eletreto e condensador. Cristal piezoelétrico é outra forma de transdução. Fita é outra forma de transdução. A membrana é outra forma de transdução. Então, existem diversas formas de transdução. O que é uma transdução? A gente fala no microfone e ele transforma a nossa voz, por exemplo, num impulso elétrico que o computador vai entender depois da conversão. Isso é transdução de sinal. Então, os microfones eles conseguem realizar essas operações através de diferentes métodos, de diferentes caminhos tecnológicos para conseguir fazer isso. E isso conta muito. Por quê? O microfone condensador ele tem uma certa sensibilidade que torna esse microfone, dependendo do microfone, inadequado para você capturar um tambor muito de perto, porque a natureza dessa captação dele não vai permitir que ele faça uma boa captação daquele tambor. Um outro microfone condensador talvez consiga, porque ele tem uma construção nele, enfim, que permite que ele faça uma captação mais legal. E o que eles têm em comum que o microfone dinâmico não tem? A sensibilidade. Então, se você começar com um som bem levinho e vai aumentando gradualmente até o máximo, eles vão responder de uma forma, porque eles são condensadores. Se você pegar um dinâmico, seja qual for, ele vai começando o som e aumentando até certo ponto, ele vai ter uma outra resposta, vai ter uma outra característica. Então, é muito importante você conhecer os microfones que você está utilizando. Você utilizar microfones que você entende como eles funcionam, porque isso vai te ajudar a criar um posicionamento adequado para esses microfones. E já que a gente está falando de posicionamento de microfones, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. A gente tem alguns microfones aqui que são comuns demais no estúdio, olha só. O microfone esse aqui é um clone do SM57, é um microfone cardioide, super cardioide. Muito legal, aguenta um impacto muito bacana, ele consegue lidar com níveis de pressão sonora muito altos. Esse aqui é um clone do Beta 52, um microfone dinâmico também, os dois são dinâmicos. Só que olha só a diferença dessa aqui, essa cápsula é pequenininha, essa aqui é grande. Essa grandona aqui capta grave com muito mais facilidade, com muito mais clareza do que esse aqui. Essa grandona aguenta uma pressão muito mais alta do que esse. Então, essa é a ideia. Por isso que você vê na bateria um bumbo com esse aqui e a caixa com esse aqui, um tom-tom. Porque o bumbo tem um grave maior, mais grave e mais pressão. Um tom-tom, às vezes, tem menos grave e menos pressão. Você pode gravar a caixa com esse aqui? Pode, boa sorte. Você pode gravar o bumbo com esse aqui? Boa sorte também, pode. Dependendo da situação, pode ser que dê certo. Microfones condensadores, olha só o que a gente tem aqui, ó. Esse é um condensador de cápsula larga, esse é um condensador de cápsula estreita. A diferença entre eles, vamos supor que fosse... São modelos diferentes, né? Lógico que eles vão soar diferentes, mas qual que é o lance deles? Esse aqui tende a capturar as frequências altas melhor, esse aqui tende a capturar frequências médio graves melhor, grave também ele capta com delicadeza. Então, o grande lance do condensador não é que ele capta altas frequências bem, é que ele capta tudo com sensibilidade. Então, bons condensadores, eles têm sensibilidade. Microfones dinâmicos bons, eles não têm uma sensibilidade, eles têm uma resistência a impacto. Você dá um impacto, ele capta aquela pressão e tudo mais sem distorcer, sem gerar um efeito colateral. Condensadores, eles captam nuances, coisas mais delicadas. Então, se você quer captar uma coisa delicada, uma coisa mais uma nuance, condensador é o caminho para você seguir, beleza? Existem também duas formas de captar instrumento, que eu vou falar rapidinho. Uma delas se pode usar um microfone USB. Eu não aconselho de jeito nenhum você captar com um microfone USB. A conversão de sinal deles costuma ser muito ruim, são microfones otimizados para voz, não costuma dar certo. Então evita isso aqui para você captar música, tá? Instrumento, evita microfone USB. Locução, podcast, gravar vídeo, gravar aula. Você está falando, beleza, o microfone USB vai te atender. Resolveu tocar um instrumento, ele te deixa na mão. Não faça isso. Não vale a pena. E trigger, mas trigger é esse pequeno clipezinho aqui, ó, que a gente fixa no tambor de bateria. Quando toca a bateria, ele gera um sinal que é compreendido por uma bateria eletrônica, por um módulo de processamento. Também é uma forma de se captar som, mas a gente não precisa entrar nela, é uma coisa mais sofisticada. O que você vai precisar mesmo é provavelmente de um bom microfone dinâmico, um bom condensador largo, de cápsula larga, porque ele é versátil, dá para você gravar voz, dá para gravar violão, dá para gravar bateria.
e um monte de coisas, tá? E se você for gravar a bateria, eu aconselho você ter um desse aqui. Porque não adianta, nada capta o som do bumbo tão bem quanto um microfone feito para isso. Beleza? Estamos conversados, esse briefing rapidinho. Vamos falar na próxima aula um pouquinho sobre posicionamento de mic. Valeu!